Olá pessoal, aqui é Henrique London, Alessa TV, e hoje vamos falar aqui de um gênero que eu gosto bastante. Que se tem algo que me chama tanto a atenção é a estética dele e o próprio gênero em si. Eu tô a falar do Cyberpunk. Existe algo incrível, uma beleza no mar infinito de tecnologia, uma nostalgia que eu não sei explicar e um vazio num futuro distópico e cruel que deveria causar tanto a mim como a muitas pessoas uma certa tristeza que estranhamente, na verdade, causa uma certa paz. O Cyberpunk tá em todo lado. Alguém aqui já deve ter visto em filmes, animes, jogos ou qualquer tipo de arte. Ele é um gênero tão importante que existe uma wiki para ele. As pessoas literalmente criam arte. Existe um certo fascínio das pessoas. Elas realmente se identificam com a estética e com esse sentimento, esse conforto que ele nos gera. Por que isso, um futuro distópico, hiperrealista e distante de nós, pode ser tão interessante? Como que um cenário que muitas vezes é caótico, cheio de luzes e com coisas a acontecerem ao mesmo tempo, causa um vazio? O que explica esse paradoxo? E por que ele acontece? Bom, como alguém que já gosta há muito tempo de Cyberpunk e que dentro das áreas que atua, questões web e etc, já trabalha com tecnologia. O Cyberpunk, na verdade, eu vou explicar algumas questões dentro de uma visão um pouco filosófica, mas ao mesmo tempo que envolve o pessoal, aquilo que é gostar do Cyberpunk. Por que do gostar do Cyberpunk? Antes dessa questão mais importante de todos, que é Cyberpunk? Cyberpunk é um gênero de ficção científica ou estética conhecido pelo hiperfuturismo, pelas paisagens tecnológicas e pelas questões filosóficas abordando o limite entre tecnologia e humanidade. Esse termo ele surgiu pela primeira vez como o título de um livro, depois popularizado em clássicos como os Neuromancer e Snow Crash, e filmado ainda por Blade Runner. Mais tarde adaptado no filme, os cenários do Cyberpunk exploram áreas urbanas, cidades tomadas por luz neon, terrenos ásperos ou ambientes mais fechados e sombrios, como é o caso de Blade Runner e suas gays. Geralmente tem um sentimento de vazio e desesperança, enquanto o cenário por detrás é violento com crime, inteligência artificial, sujeira e desigualdade. Em outras palavras, o mundo cyberpunk é um pouco cruel. Um adendo é que o cyberpunk, na verdade, em termos de gênero e filmes e obras que contribuem, muitas pessoas vão lembrar de Akira, mas existem filmes mais antigos, japoneses principalmente. E essa aí é uma questão, existe uma diferença entre o cyberpunk japonês, que realmente foram os primeiros, e os ocidentais. Enquanto o ocidental, em todas as obras que você pegar, na sua grande maioria, os asiáticos são sempre tratados como aqueles que cresceram e criaram o cyberpunk praticamente. Não estou a dizer que 100% criado por eles, mas que eles possuem mega corporações. Eu vou citar um exemplo da Arasaka aqui do Cyberpunk 2077, próprio no Blade Runner e dentre outras corporações aí, mas é sempre alguma empresa japonesa, na sua grande maioria. No caso, é sempre vista como aquele que ascendeu ao Cyberpunk e que agora, enfim, tá acima e parece mais povo desumanizado e que é totalmente cyber, né? Enquanto que o outro lado é o punk, que é o lado que tenta lutar contra essas corporações, e é sempre o ocidente. Mas fugindo dessa questão, como eu estava a dizer, a questão das paisagens futuristas, tecnologia pela questão filosófica, também abordando o limite entre tecnologia e humanidade. Então, citei aqui o Neuromancer, Snow Crash, né, e também Blade Runner. Esses são só alguns. Eu depois posso fazer um vídeo, né, só a falar dos gêneros japoneses, né, os gêneros não, mas os filmes e produções japonesas que na verdade antecedem todos esses aqui.
Eu acho que o mais conhecido é Akira, mas antes dele veio outros muito importantes que tiveram impacto não só para o cyberpunk, mas o que viria a ser depois, impacto, a abordagem cyberpunk em filmes ou jogos, em tudo. Eu falei da questão dos ambientes ásperos e sombrios como o caso Blade Runner, né? E a questão das inteligências artificiais. O mundo de cyberpunk, na sua maioria, são cruéis. E essa não é uma visão otimista do futuro, com árvores verdes e um céu muito bonito. Muito menos um estética que busca unicamente um sentimento positivo. Na verdade, é até estranho sentir um pouco bem quando se pensa num futuro desse jeito. Pode existir algum motivo para isso. Apesar dessa distância, a realidade o cyberpunk é uma representação até que honesta que poderia ser o nosso futuro, bem mais que essa coisa assim bonita e maravilhosa que é o que muitos exploram, que é o solarpunk. Aquele mundo todo futurista e bonito e brilhante. Isso na verdade está muito mais distante da realidade que o próprio cyberpunk. Nós quase que já vivemos nisso. Hoje estamos a caminhar para o cyberpunk. Hoje já estamos no cyberpunk. E estamos ainda no começo de uma revolução. Por exemplo, porque a tecnologia cresce muito rápido, e mesmo quando nós evoluímos nessa velocidade, parece que os seres humanos estão parados, como alguns filmes mostram. Como eu citei aqui, o Akira de 1988 conta a história de uma gangue de motoqueiros que se envolve numa série de eventos violentos em um Japão altamente tecnológico, mas cheio de problemas. Esse é o mundo reconstruído, feito para ser um lugar perfeito, ou quase isso, mas por que as coisas continuam ruins com o ser humano? Como o ser humano pode viver em miséria, mesmo no futuro que devia acabar com isso? Ghost in the Shell, uma agente cibernética combate o crime nesse mundo tomado por corrupção e mega corporações. Esse também é um lugar terrível, onde existe muita desigualdade e crime para todo lado. Isso gera um sentimento negativo, ao mesmo tempo que lembra a sociedade atual. Para piorar, a personagem do filme é naturalmente humana, mas tem o corpo todo modificado e quase nada sobrou das partes biológicas. E isso abre uma questão muito densa e que é tratado em muitas questões do cyberpunk, inclusive aqueles que eu mencionei, do Japão. O que a faz ser um humano, se o seu corpo agora é praticamente uma máquina? O que diferencia um do outro? E o que significa ser humano? Essas questões são ainda mais enfatizadas no clássico Blade Runner. Na história, um ex-policial é chamado para caçar seres humanos criados artificialmente chamados replicantes. Nesse futuro também cruel e de desigualdade, os replicantes acreditavam ser seres humanos com histórias e identidade própria. Descobrem que na verdade são meras criações e ainda tiveram memórias falsas implantadas. Esse lado existencial do cyberpunk gera um vazio muito grande. É impossível sair de um filme desse feliz ou 100% alegre, não tem como. Mas se por um lado o cyberpunk explora esse pessimismo existencial, por outro ele cria um cenário fantástico e simplesmente incrível, e quem conforta a alma, porque existe uma beleza clara nesse mundo. Esses filmes fazem questão de mostrar isso, tanto na imensidão das cidades e nas paisagens etéreas, quanto na tecnologia, que apesar de desconectada dos seres humanos ainda consegue ser vibrante e colorida. Os espaços são vivos e superlotados. Cada canto da cidade é ocupado por alguém e as pessoas ainda se sentem sozinhas, mas justamente pela solidão elas encontram paz. Para elas, quase como um refúgio. Para nós, a falsa nostalgia de um lugar que nunca fomos, mas que parece estranhamente familiar. E sejamos sinceros, apesar de algumas versões com luz do sol, pessoas e sujeira para todo lado, o cyberpunk é muito mais presente em cenários noturnos. O dia tende a ter muito movimento, enquanto a noite é silenciosa e permite que entremos em estados mais introspectivos. É por isso que as paisagens de Blade Runner são tão bonitas. Por isso dormir com músicas aqui do YouTube
a tocar aqueles temas, né? Blade Runner themes e coisas assim. Que eu às vezes gosto de ouvir isso também. Como é óbvio, são tão bons. E andar em Night City, mesmo que, né, somente andar à noite, causa uma certa sensação de relaxar. Fallen Night City, Cyberpunk 2077 explora a mesma estética num mundo caótico e com muita violência. É um lugar cruel, esfumaçado e cheio de pessoas ruins. Você faz serviços ilegais para crescer no jogo. Claramente existe uma disparidade entre ricos e os menos favorecidos. Dentro desse lugar desordenado, você, personagem, parece não ter fuga nem paz na cidade, que nunca dorme, até caminhar pelas ruas à noite. A cidade grande, os barulhos e movimentos cessam por um único segundo. Para um lugar imenso, mas quase sem ninguém na rua. Até mesmo nos centros da cidade que deveriam ser lotados. Tem pouquíssimas pessoas. Ok, pode ser culpa do jogo, mas não consegui renderizar os NPCs, mas justamente por isso que a Night City é tão relaxante. Não sei se alguém aqui, mas eu prefiro muito mais andar pelas ruas e contemplar as luzes da cidade do que seguir a campanha do jogo. As campanhas são aquilo que trazem ritmo ao jogo, trazem movimento, ação. Mas eu gosto sempre de olhar, é simplesmente interessante. As paisagens de Neon Cyberpunk 2077 não seria Cyberpunk. Isso são as paisagens. Falar em jogos vazios, Stray é outro caso clássico. Ao contrário de Cyberpunk aqui, o objetivo não é ter ninguém. Jogamos apenas com um gato, atravessando uma cidade abandonada, apenas com robôs a viver nessa cidade. E não tem nada mais solitário que isso. Na verdade, é um pouco estranho você ser um gato e não um protagonista humano. Muito menos não ter nenhum humano no jogo. Isso deveria ser algo ruim, no mínimo, ou gerar um sentimento de vazio, mas justamente pelo vazio que ele gera, nós podemos nos conectar e apreciar essa cidade tão interessante e detalhada num futuro que nunca viveremos. Essa mesma contemplação dos espaços. Existem alguns jogos que trazem o embelezamento do Cyberpunk, uma forma dos artistas e das pessoas em vê-lo como algo bem mais belo daquilo que ele é. E é onde eu quero chegar. Porque apesar do futuro caótico da desigualdade e das crises de identidade, o Cyberpunk tem se transformado numa versão mais colorida e otimista nos últimos anos, e mesmo quando isso acontece, os locais ainda são escuros, chuvosos e esfumaçados, nós ainda encontramos paz. Eu sinto que por mais que eu use a palavra para explicar quão belo é o Cyberpunk, porque ele é tão acolhedor, mais confuso eu fico. Isso faz sentido, as palavras ajudam o ser humano a compreender certas coisas, mas somente pela experiência e pela contemplação podemos ir além. E é exatamente isso que Cyberpunk expressa. Na minha opinião, é um tipo de futuro que eu me divido entre não gostar de viver, mas ao mesmo tempo querer viver. Não consigo explicar a 100% aquilo que eu sinto sobre. Eu acredito que eu gostaria mais de viver do que não gostaria. Porque ao mesmo tempo que é um lugar injusto, sujo, ele é bonito. Faz sentir conectado aí. É um fenômeno de expressão artística que engrandece a nossa imaginação. Mas apesar do vazio, das questões existenciais, eu consigo encontrar conforto nisso tudo. Na verdade, isso até me alivia, porque os questionamentos, a solidão e o medo do futuro são exatamente o que nos faz ser humano. É a força que nos conecta mais que a internet ou a rede virtual, invisíveis. E graças ao Cyberpunk, nós podemos refletir sobre isso, nos conectar ainda mais com nós mesmos e com o mundo ao redor. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco desse efeito. Se gostou dele, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.